E hoje temos a alegria de receber aqui ao vivo no nosso quadro A Voz da Igreja de hoje, o Padre Luiz Miguel Modino. Ele é assessor de comunicação do Regional Norte 1, que esteve aqui em Boa Vista, é claro, está aqui. Mas ontem ele realizou aqui uma formação muito importante, né, sobre os desafios da sinodalidade. Vamos aproveitar sua presença aqui, né, Padre, para refletir um pouquinho, né, sobre esses desafios. Seja muito bem-vindo à Rádio Monte Roraima FM, ao nosso programa Manhã Viva. Bom dia, muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de estar aqui com vocês. Exatamente. Como eu falei ontem, né, lá na Prelazil, o senhor conduziu a formação aí, os desafios da sinodalidade, né? Para a gente começar essa conversa aqui, explica um pouquinho para a gente aí e para os nossos ouvintes o que significa, né, a sinodalidade e qual foi o objetivo principal dessa formação. Sinodalidade significa caminhar juntos, que sempre é um desafio na igreja, mas também para a humanidade, né? Uhum. Porque nós nos tornamos humanos quando temos a capacidade de caminhar com os outros, de empatizar com os outros, de nos preocuparmos com os outros, né? Uhum. Então, a sinodalidade faz parte da vida da igreja desde os começos da igreja, né? Desde a sua fundação, né, Padre? Mas especialmente depois do Concílio Vaticano II, que no dia 8 de dezembro vai completar 60 anos a sua clausura do seu encerramento, a sinodalidade cobrou de novo um protagonismo especial, porque a sinodalidade está sustentada numa igreja povo de Deus. O conceito de povo de Deus é algo que está muito presente nos documentos do Concílio Vaticano II e que nos leva a entender a igreja a partir do batismo. O sacramento fundamental na igreja é o batismo, e pelo fato de todos sermos batizados e batizadas, todo mundo faz parte do povo de Deus e todos nós somos desafiados a caminhar juntos. A viver na sinodalidade. Né? Viver na sinodalidade, porque a sinodalidade é bem mais do que uma reflexão, é bem mais do que uma teoria, é um modo de ser igreja. E o Papa Francisco dizia que no século XXI a igreja católica era chamada, obrigada a ser uma igreja sinodal, uma igreja de todos. Ainda entre as muitas frases famosas do Papa Francisco, a gente lembra aquela que ele disse na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, uma igreja de todos, todos, todos. Essa é a igreja sinodal. Uhum. Agora, quais são esses principais desafios aí que a igreja enfrenta, né, hoje, né, no caminho da sinodalidade? E como que a formação de ontem abordou aí essas questões? Para a Igreja da Amazônia, a sinodalidade é algo muito marcante, né? Porque poderíamos dizer que, mesmo tendo sido realizados outros sínodos durante o pontificado do Papa Francisco, o Sínodo para a Amazônia, que realizou sua Assembleia Sinodal 6 anos atrás, em outubro de 2019, pode ser considerado um banco de prova, um experimento para o Sínodo sobre a sinodalidade, o Sínodo da Sinodalidade, né? Que a gente poderia dizer que é o ponto culminante do pontificado de Papa Francisco, especialmente porque poucos meses depois do seu encerramento ele veio a falecer. Então, agora, depois de um tempo de reflexão, o Sínodo sobre a Sinodalidade foi iniciado em 2021, a partir da escuta de muitas pessoas em diversos lugares do mundo, a partir de realidades eclesiais muito diferentes. Teve a fase local, a fase nacional, a fase continental. Depois, a Assembleia Sinodal, que teve a novidade de que foi realizada em 2 sessões, outubro de 2023 e outubro de 2024. Agora, está na fase de implementação. Como implementar a sinodalidade nas igrejas locais, nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, em vista de uma Assembleia Sinodal que está prevista para o ano de 2028.
Uhum. Perfeito. Agora, durante a formação ontem, né, fala um pouquinho como foi essa acolhida, né, a participação, né, dos leigos, de toda a comunidade católica, né, durante a formação ontem que aconteceu na Prelazia. A formação aconteceu na parte da manhã com os agentes de pastoral e depois na parte da noite, especialmente com os leigos. Leigos que Uhum, estavam presentes na prelasia, mas também outros que participaram através do canal de YouTube da Diocese de Roraima e da Rádio Monte Roraima. uhum, Foi uma experiência muito interessante, porque a sinodalidade não é uma novidade para a Diocese de Roraima. A gente exatamente. pode dizer, como partilhava uma irmã, ela dizia, cheguei aqui em 1985 e naquele tempo a igreja de Roraima já era uma igreja sinodal. Sinodal. E a gente vê isso não só na igreja de Roraima, na diocese de Roraima, como em muitas outras dioceses da Uhum, Amazônia. Isso faz parte do DNA da igreja aqui. É, escutar a todos é algo que sempre está presente na igreja de Roraima. O protagonismo dos leigos e especialmente o protagonismo das mulheres, que foi um dos temas muito presentes no debate durante a Assembleia Sinodal. Entender que a igreja não depende do clero, dos ministros ordenados, e sim de todos os batizados. Essa participação de todos e esse entrar num caminho de conversão dos processos, dos vínculos e das estruturas para fazer realidade um novo modo de evangelizar onde todos somos envolvidos, onde todos temos que ser escutados, onde todos deveríamos participar dos processos de decisão. uhum. O senhor trouxe aqui, né, falando sobre a participação dos leigos, dos agentes de pastorais, né? Mas como que os participantes dessa formação e até os nossos ouvintes, né, toda a equipe da Rádio Monte Roraima também que acompanha essa conversa agora, como é que nós, né, podemos, né, aplicar na prática, né, a sinodalidade no nosso dia a dia, nas comunidades, no nosso trabalho, na nossa vida, já que o senhor falou que a sinodalidade tem que ser um jeito de vida, né, um jeito de ser da igreja. E nós somos igreja, né? Como é que nós podemos viver isso no dia a dia? Todos somos igreja. O ponto de partida da sinodalidade é a escuta. E a gente não tem tempo para escutar, ou diz que não tem tempo para escutar. A gente gosta muito mais de falar, de De dizer falar. como que tem que ser as coisas, Verdade. independentemente daquilo que a gente seja, gostamos mais de falar do que de escutar. Uma premissa fundamental na sinodalidade é a nossa disponibilidade para a escuta. Depois, deixar que Deus, através do seu Espírito e da sua palavra, possa nos ajudar a encontrar sua voz para a realidade concreta que estamos vivenciando hoje. Como Deus está nos falando hoje. E isso se chama discernimento. Uhum. A gente vai discernindo qual é o caminho que Deus pede para a igreja hoje, aqui em concreto para a igreja, para a diocese de Roraima. Para isso, a gente tem que entrar num processo que é chamado de conversação no espírito, conversação espiritual. Então, que, de novo, exige a escuta dos outros. Não tanto rebater o que os outros dizem, e sim, na escuta, poder descobrir e entender que talvez aquilo que o outro foi descobrindo é o caminho que Deus está marcando também para mim, para a nossa igreja, para a nossa paróquia, para a nossa comunidade, né? Então, acho que isso é interessante, ver Uhum. como Deus vai agindo através do seu Espírito e vai guiando a vida da igreja, a vida da diocese, a vida da paróquia, a vida da área missionária da comunidade, ou inclusive dos grupos dos quais nós participamos e onde a gente vivencia a sua fé. Perfeitamente. Agora, Padre Luiz Miguel Modino, né, o seu assessor de comunicação do Regional Norte 1, você falava aqui fora do ar, né, que o senhor está quase de partida, retornando aí ao seu país, né, natal, né? Fala um pouquinho como foi essa experiência dessa vivência aqui no nosso Brasil. Eu cheguei no Brasil em setembro de 2006, fui missionário na Bahia, na diocese de Rui Barbosa e depois aqui na Amazônia. Uhum. Primeiro na diocese de São Gabriel da Cachoeira, onde hoje é bispo O Dom Dom Vantuí? Vantuí, o padre Vantuí de Roraima, e Verdade.
naquele tempo, o bispo também teve uma relação muito marcada com Roraima, que era Dom Edson Damião, que Exatamente. foi missionário aqui em Roraima, se não me engano, por mais de 10 anos. E depois em Manaus, acompanhando a comunicação na REPAN, no CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, e também no Regional Norte 1 da CNBB, e também acompanhando uma área missionária ribeirinha no Rio Negro. Para mim foi uma experiência muito rica. A gente descobriu no Brasil um outro jeito de ser igreja, tanto no Nordeste como aqui na Amazônia. Uma igreja com protagonismo laical, uma igreja com protagonismo de todos os batizados. Essa igreja sinodal que o Papa Francisco tanto impulsionou e que a gente vê que o Papa Leão XIV continua apostando nela, né? A gente leva de volta essa nova experiência de igreja para que possa iluminar aquilo que a gente vai continuar fazendo, né? Porque no final das contas a igreja é universal, está presente no mundo todo, mas também é verdade que em cada local tem sua especificidade. Tem sua face, né, padre? E isso enriquece a vida da igreja. Uma das premissas da sinodalidade é a unidade na diversidade. Ser igreja sinodal não quer dizer que todos temos que ser iguais e que todos temos que pensar igual. E sim procurar aquilo que nos une. Do mesmo jeito, na missão a gente tem que ficar com aquilo que nos enriquece, com aquilo que nos ajuda a vivenciar a nossa fé de um modo mais comprometido e a testemunhar o Evangelho na vida de todos. E eu me deparei com muita gente, homens, mulheres, bispos, padres religiosos, religiosas, leigos e leigas, que para mim foram um testemunho muito vivo de Deus aqui na Igreja do Brasil e que sem dúvida me ajudaram a crescer primeiro como batizado e a vivenciar ainda mais e melhor o meu batismo, mas também como padre e como missionário. Perfeitamente, padre. Quero agradecer sua participação aqui no nosso programa Manhã Viva, aqui na Rádio Monte Roraima FM, em nome do nosso diretor-geral, padre Luiz Boteon, e da nossa diretora de programação, Cleo Rocha. Uma alegria, foi uma grande alegria recebê-lo aqui. Parabenizo, né, pelo trabalho bonito ao longo desses anos aqui na nossa igreja do Brasil, né, nossa igreja da Amazônia. Sua participação sempre muito importante. E com a sua mensagem aí para o povo de Roraima, para a Diocese de Roraima, sobre a vivência da sinodalidade. A gente não pode ter medo de caminhar junto. E temos que entender que juntos somos mais. Além disso, como eu já falei, sinodalidade não é ser todo mundo igual e que todo mundo pense igual eu. Sinodalidade é descobrir a voz do Espírito, a voz de Deus, que se faz presente onde Ele quer, quando Ele quer e do modo que Ele quer. Então, entrar em sintonia com Deus para enxergar sua presença, escutar sua voz nos fatos da vida, nos acontecimentos da vida, mas, sobretudo, nas pessoas, em todos. Deus nos fala através de qualquer pessoa. Também daqueles que são... Também e preferentemente através daqueles que muitas vezes são descartados na sociedade, que são excluídos da sociedade. Acho que o nosso olhar como igreja, o nosso olhar como batizados tem que estar sempre comprometido no cuidado com essas pessoas, porque é aí que Deus se faz presente, que Jesus se faz presente na nossa vida. Quando eu tenho a capacidade de reconhecer a presença de Jesus naquele que muitos desprezam, eu estou avançando no caminho de Deus. Eu estou sendo um verdadeiro testemunho desse Deus que se fez companheiro de caminho, que se encarnou em Jesus e que continua animando a vida da nossa igreja através do seu Espírito. Perfeitamente. Agradeço a sua participação aqui, Padre Luiz Miguel Modino, assessor de comunicação do Regional Norte 1. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade de poder partilhar com vocês e foi um prazer poder estar aqui hoje na Rádio Monte Roraima. Um ótimo dia, um forte abraço, padre. Descontração, informação e muita música. Manhã